Olá, bom dia amigos, é um enorme prazer estar de novo aqui com vocês e dessa vez é para oferecer uma aula completa de como pintar retratos utilizando o pastel seco. O pastel seco é essa técnica fantástica que se define que é encontrada no mercado com duas qualidades, ou seja, o pastel seco e o pastel a óleo. No caso, o pastel a óleo é um material do qual, como o próprio nome já define, é a mistura de pigmentos em gesso, pigmentos coloridos, a mistura com óleo e com massa arábica, e depois é seca e é dada essa forma em barra ou também em forma cilíndrica. No caso, o processo com o pastel seco, que é o que vai fazer parte dessa aula, não há a mistura com óleo, ou seja, é apenas a água, a massa arábica e os pigmentos coloridos, pigmentos na maioria dos casos à base de gesso. A técnica do pastel a seco já remonta ao século XVI, já foi mencionada em muitos livros pelo Leonardo da Vinci, e há diversos trabalhos efetuados naquela altura por grandes pintores como o Delacroix, Rembrandt, Miguel Ângelo, o Monet, e portanto é uma técnica que já chegou a fazer uma concorrência direta com a pintura a pintura sobre tela, a tinta a óleo, mas é evidente que não conseguiu superar a pintura a óleo, pelo fato do pastel seco ter um melhor destaque, ter uma melhor apresentação quando é aplicado sobre papel. E, portanto, é compreensível que naquela altura, principalmente uma época extremamente religiosa, em que as pinturas acadêmicas, as pinturas efetuadas no interior das igrejas, tinham uma relação muito mais direta com a pintura a óleo do que com o pastel. É impossível imaginar a Capela Sistina o teto sendo pintado a pastel. Não tem muita lógica, não é? Porque o campo do pastel, embora ele possa ser aplicado em qualquer lado, mas como eu disse antes, para se obter resultados fenomenais, deslumbrantes, nada melhor do que o papel, ok? Portanto, toda a aula será em torno do pastel seco. E, como eu disse antes, além de ser encontrado no mercado em barra, né, em formas de barras e formas cilíndricas, também o pastel seco é encontrado em forma de lápis, que também fará parte dessa aula. No caso, aparentemente é um lápis normal, comum, só que no interior, ao invés de encontrarmos o tradicional grafite, temos o pastel seco. Ok? Esse material é excelente para trabalhar em conjunto com o pastel em barra. Pelo fato do pastel em barra como derivado a sua forma, não permite determinados traços, determinados efeitos, e tornando assim, tendo uma qualidade mais para uma aplicação direta e ampla de tinta. Enquanto o lápis nos dá a possibilidade de criar efeitos, principalmente do que se trata de sombras. Ele é excelente para cumprir essa função. Depois de colocada a base no rosto, nós utilizaremos o lápis para efetuar as sombras, para dar volume ao desenho. Ok? Portanto, a aula irá resumir nesses dois materiais, o pastel a seco e o pastel a lápis. Portanto, temos muito trabalho pela frente. Espero de vocês, evidentemente, muita dedicação, força de vontade, que eu tenho certeza que é o que não falta. Tá bem? Vamos partir então para a nossa aula. Como é que vamos começar esse trabalho? Eu resolvi utilizar essa fotografia desse artista famoso da
do seriado que passa na SIC, Anatomia de Grey, acho que todos conhecem, né? E vamos então fazer esse retrato passo a passo. Eu vou explicar para vocês de forma detalhada e clara de como preparar, de como executar, de todo o processo de elaboração dessa pintura usando o pastel seco. Algumas pessoas às vezes me perguntam com relação ao tempo de vida desse material e acham que provavelmente com o tempo as cores as cores têm a tendência em desaparecer ou de perder tonalidade, mas eu posso garantir-vos que nada disso acontece. Já pinturas efetuadas pelo Leonardo da Vinci em aquarela, que já tem mais de 300 anos e ainda até hoje conserva, desculpe, aquarela não, em pastel seco, que até hoje ainda conserva a iluminação e as cores utilizadas naquele período, que geralmente, com o passar dos anos, a tendência são as tintas perderem um pouco a sua luminosidade, né, a sua nitidez, enquanto o pastel tem essa característica e conseguir permanecer muito tempo mantendo a sua cor, mantendo a sua tonalidade. Isso torna o pastel seco algo simplesmente fantástico, não é? E algumas pessoas também, alguns alunos às vezes me perguntam, depois de terminado um trabalho a pastel seco, devemos colocar algum produto, um verniz ou algo para proteger, para evitar que venha com o tempo a se desfazer? Eu particularmente costumo dizer aos meus alunos que a melhor proteção para um trabalho a pastel seco é simplesmente pôr na moldura e pôr um vidro protegendo, que já é o suficiente. Há alguns artistas que costumam utilizar sprays, vernizes para proteger, só que acaba por ocorrer situações desagradáveis, como por exemplo, a depender da qualidade do verniz. Eu já vi ocorrer até com materiais ditos de qualidade, materiais caros, de marcas que têm prestígio no mercado, ocorrer o seguinte problema: a pessoa aplicar e passado 4, 5, 6 anos, levando em conta a temperatura ambiente da casa em que esse quadro se encontra, levando em conta o grau de umidade, o que pode ocorrer é a pintura começar a ganhar um amarelado, derivado justamente a essa proteção, essa dita proteção, esse verniz. Por isso, eu costumo aconselhar aos meus alunos simplesmente a proteger utilizando um vidro, uma moldura, colocando um vidro, e eu tenho trabalhos com mais de 20 anos que estão impecáveis até hoje. Agora, vamos então começar a pintar o trabalho desse ator americano do seriado Anatomia de Grey, ok? Vocês têm aqui a fotografia do retrato que vamos trabalhar. E o primeiro passo, deixe-me, é verdade, falar com relação ao papel. Para se trabalhar com pastel seco, há papéis apropriados. No caso, eu costumo utilizar o Canson Grey. Aqui vai uma foto do material, do tipo de papel que eu costumo utilizar. É um excelente papel. E você, portanto, pode trabalhar com o lado principal ou com o lado oposto do papel. Ambos permitem efeitos diferentes. A parte principal, o papel é liso e, portanto, os traços são mais uniformes, a aplicação é mais uniforme. Ao criar efeitos utilizando os dedos,
você conseguirá também uma maior suavidade. Já ao lado oposto, o papel é mais áspero. O que pode ocorrer? Acaba-se por conseguir efeitos interessantes também, tudo depende do que o artista pretende. Mas também acaba por criar efeitos só que um pouco mais grotescos, mas não deixa de ficar bonito, né? Como eu disse, tudo depende do tipo de trabalho de técnica que a pessoa pretende utilizar, ok? Portanto, em posse do papel, já em posse da fotografia, vamos então começar a preparar o desenho base, o esboço, antes de começar a aplicar o pastel seco. Para começarmos o esboço, eu deixo aqui algumas técnicas que há pessoas que não têm a facilidade de copiar, de desenhar um retrato olhando para uma fotografia e imediatamente copiando na folha. Eu compreendo e é natural que se utilize técnicas para conseguir desenvolver esse esboço principal. Algumas pessoas dizem, mas utilizando técnicas para se efetuar um desenho, isso não é assim meio antiprofissional. Bem, o que eu digo a essas pessoas é que já no século XVI, no século XVIII, grandes pintores tipo Monet, Delacroix, Rubens, o Leonardo da Vinci, principalmente Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, todos esses grandes pintores utilizavam técnicas para se preparar um esboço principal. Quando os grandes leilões, os grandes mercados, os mercados de obras de arte existentes no mundo, que trabalham com pinturas desses grandes artistas, eles efetuam um estudo sobre a pintura, né, para verificar o grau de veracidade, né, e durante esses estudos que os trabalhos são colocados em máquinas que fazem radiografia, que conseguem penetrar além da tinta aplicada, vai até o tecido e conseguem encontrar alguns traços, algumas técnicas utilizadas por esses artistas para preparar os seus trabalhos. No caso do Da Vinci, vários trabalhos do Da Vinci são encontrados depois de colocado de ser retirado essas radiografias. É detectado o conhecidíssimo, que até hoje e nas escolas, quando criança aprendemos nas escolinhas, a técnica dos quadradinhos. Grande parte das telas do Miguel Ângelo, do Da Vinci, do Rubens, do Rembrandt, são detectados essas linhas, os quadradozinhos que ele na altura utilizou para preparar o seu esboço. Esses quadradozinhos correspondem justamente servem como um ponto de referência para a aplicação, para os efeitos dos traços, né? Portanto, uma das técnicas pelas quais eu apresentarei a vocês é o dos quadradinhos, que talvez vocês já conheçam, já tenham tido a oportunidade de utilizar essa técnica. Portanto, vai uma apresentação aqui de como se elaborar um retrato utilizando essa técnica. E também outra técnica muito utilizada, eu tive um período trabalhando na Montmartre em Paris e vi que muitos artistas utilizavam essa técnica. E foi lá que eu tomei conhecimento. São de projetores de imagens. Esses projetores, que alguns deles, eu me recordo da marca, eram Pachiscópio, como eles chamavam, e utilizavam desses projetores para preparar o esboço principal, ou seja, colocava a fotografia que desejava desenhar ou pintar no projetor, lança-se sobre o papel, a partir daí aparece a imagem, evidentemente, do retrato sobre o papel, e a pessoa com o lápis vai procurando acompanhar todos os traços
todos os contornos que dão origem ao rosto, não é? Portanto, uma outra técnica é o